Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso podcast, patrocinado pelo Instituto Spinelli Cabral. E hoje nós vamos falar especificamente com você, médico. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome dos ovários policísticos, porém por uma ótica diferente. Falando com médicos, falando sobre como fazer um melhor diagnóstico, a importância de fazer um diagnóstico assertivo, a importância de um tratamento efetivo e como garantir a longevidade da sua paciente dentro do seu consultório e garantir os seus ganhos também como isso. Quanto maior for a satisfação das suas pacientes, maior vai ser o seu ganho financeiro, que é natural. É isso que a gente quer proporcionar. E mais uma vez estamos com o Dr. Sérgio Cabral aqui. Muito boa tarde, Dr. Sérgio Cabral. Vamos falar sobre esse assunto maravilhoso que você domina vastamente, né? Inclusive vai ter o SOP Experience aí nos dias 8 e 9 de dezembro, né? Isso em São Paulo. Sim. E vamos começar, eu já vou começar fazendo uma pergunta aqui para você. E fique à vontade de cumprimentar o nosso pessoal que vai estar acompanhando a gente. Olha, é um prazer imenso estar aqui. Hoje um podcast especial, né? Como o Renan falou, né, Renan? Para médicos, né? E aí a gente pretende aqui esclarecer um pouco das dúvidas em relação à síndrome dos ovários policísticos e como o conhecimento da SOP, como realmente diagnosticar e tratar a SOP hoje, e tudo o que a SOP exige para atingir um grau de qualidade de vida para essa paciente, pode transformar a vida de pacientes e dos colegas médicos também que atendem essas mulheres, né, que cada vez mais procuram um tratamento mais especializado, mais individualizado e que vá resolver realmente os seus problemas pela raiz. Assim, o médico ele tem a excelente oportunidade de ter uma chance, né? Uma excelente oportunidade de crescer na profissão, uma excelente oportunidade de avançar mais rapidamente do que outros colegas, né? Inclusive colegas mais velhos, não conseguiram, e proporcionar um grau de satisfação muito interessante para as suas pacientes, porque conseguindo assim realmente resolver o problema pela raiz significa resolver os problemas externos, realmente significa resgatar a autoestima da paciente, melhorar com toda certeza a saúde como um todo e prevenir doenças, né? Que muita gente acha que a SOP é acne e infertilidade, e a gente está aqui para mostrar que é muito mais do que isso e uma excelente oportunidade para médicos transformarem para melhor a vida das suas pacientes e a sua e da sua família também. Maravilha, doutor Sérgio. Eu já vou começar perguntando aqui, que eu acredito que seja uma maior dúvida dos colegas que chegam para aprender, que é como dominar o diagnóstico assertivo da SOP. Olha, é importante entender a paciente como um ser que não é um ser apenas representado por ovário, útero e trompas, ou o desejo de ser mãe, ou o medo da infertilidade. A mulher com SOP, ela deve ser encarada como um todo, deve ser encarada na sua saúde física, na sua saúde mental e na sua saúde espiritual. E mais, a mulher com SOP, ela deve ser encarada muito além dos ovários. A mulher com SOP, ela deve ser encarada como um cliente que quer um produto de qualidade. Quando você vende alguma coisa, quando alguém vende alguma coisa para você, você espera que seja de qualidade, né? Então, quem está comprando aquele produto espera que o produto resolva os seus problemas. Então, antes de tudo, o colega médico ele tem que encarar como um grande comerciante encara uma venda. Só que uma venda num bom sentido, uma venda de saúde, uma venda de transformação de vidas para melhor. Esse é o teu produto. Você vai proporcionar para a tua paciente, através do teu conhecimento, através da tua informação em síndrome dos ovários policísticos, o desejo do sonho realizado. Você vai proporcionar, realizar um sonho dessa paciente. Qual seja esse sonho, engravidar um dia, que seja esse sonho dessa paciente ter mais qualidade de vida, emagrecer, livrar-se de acne, de pelos em excesso, que tanto retiram-lhe a autoestima. Mas, e sem sombra de dúvidas, o médico ele tem que fazer o papel de identificar a dor. Qual a dor dessa paciente? O que essa paciente ela está... Por que essa paciente está ali naquele momento? Por que veio a procurar aquele médico? O que ela espera daquele médico? O que ela espera para a sua saúde a partir de agora? Então, você tem que passar um produto, e o produto é diagnosticar muito bem a SOP, tratar e conduzir muito bem essa mulher para realizar seu objetivo de saúde,
que é realmente o seu grande objetivo de estar ali juntamente com você. Então você deve fornecer para essa paciente um excelente produto. Até porque, doutor Sérgio, também falando um pouquinho da venda, né? Ninguém compra aquilo que não acredita. E a venda por si só, quando alguém compra alguma coisa, está comprando o benefício daquilo. Né? O que é o que se espera. E eu falo mais até complemento o que você falou, que na venda, quando alguém faz assim, ela está comprando um produto, né? Algo que ela acredita que vai transformar ela. Mas com o que é que ela paga? Ela paga com dinheiro. Só que dinheiro custou tempo. Sim. Ela trabalhou, né, ralou para ter aquele dinheiro. Sim. E o tempo dela custou a vida dela. Então ela está investindo a vida dela ali para colher aquele benefício. Perfeito. Então é basicamente pensar dessa forma e ela acredita que vai ter essa transformação. Perfeito. Maravilha. E aqui eu já vou para outra pergunta, que é como transmitir segurança à sua paciente. Olha, antes de tudo, entender quem é aquela sua paciente. Para isso o médico ele necessita de tempo. Para isso o médico ele necessita fazer uma consulta, né, tipo obra-prima. Uma consulta de encantamento, o encantamento Disney, não é um encantamento que você só encontra em um local onde você tem a sensação de você ser único. Isso é fundamental. Primeiro, o médico ele tem que ter empatia. O médico, antes de tudo, ele tem que encarar a tua cliente ali como uma pessoa que está vindo depositar em suas mãos, na mão do médico, o seu maior bem, que é a sua saúde. Não é aquele encantamento da ludibriação, né? De forma alguma. Você deve encantar pelo teu conhecimento e você deve encantar também a tua paciente pela possibilidade ela vai sentir isso de você, pela possibilidade de, pela primeira vez, ela ter os seus problemas resolvidos. Porque muitas das queixas que essas pacientes elas trazem ao consultório são exatamente por isso. Elas perambularam durante anos de consultório em consultório e não tinham nenhum diagnóstico firmado, muitas vezes de SOP, de síndrome dos ovários policísticos. Outras vezes, elas tiveram o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, mas não tiveram o tratamento, o acompanhamento que realmente desejavam. E, consequentemente, tiveram complicações, consequentemente, não atingiram os seus objetivos de vida, como, por exemplo, engravidar, como, por exemplo, emagrecer, como, por exemplo, ter mais qualidade de vida, livrar-se da depressão, da ansiedade que acompanham muitas mulheres com síndrome dos ovários policísticos, levando, inclusive, essas mulheres ao suicídio. A mulher com SOP, ela tem um risco de 7 até 10, 15 vezes maior de suicidar-se do que as mulheres que não têm síndrome dos ovários policísticos. Então, o transtorno mental trazido por essas pacientes, em consequência da SOP, ele é muito grande, é muito significativo. O médico ele tem sim que ter a informação de que essas pacientes elas podem passar por isso e o que ele pode fazer para contornar cada um desses problemas. Então, eu diria que, antes de tudo, o médico ele tem que ter a informação necessária de todos os problemas que podem estar por trás da SOP e também todos os problemas que podem surgir de uma SOP descontrolada, uma SOP em desequilíbrio, uma SOP em desequilíbrio hormonal e metabólico. O que você pode fazer para reequilibrar essa mulher e devolver a qualidade de vida que ela vem buscar desesperadamente no teu consultório? Isso é importantíssimo e imperioso. Todo colega médico ele tem que, sim, primeiramente se colocar no lugar dessa paciente e ter a informação necessária para satisfazer realmente o desejo dessa paciente que veio realmente a grande dor, combater a grande dor que motivou essa paciente a comparecer ao seu consultório. Maravilha. E ainda tem outro ponto, né? Que muita gente demora a diagnosticar SOP, né? Pelo menos é o que eu vi recentemente. E aí eu trago outra pergunta, que é qual a importância de o diagnóstico assertivo da SOP antecipadamente? Olha, Renan, esse é um dos principais problemas hoje, não somente no Brasil, mas no mundo todo. A mulher com SOP hoje, ela se encontra insatisfeita. Esse grau de insatisfação que as mulheres com SOP têm em relação ao seu diagnóstico, às informações que recebe, ao seu tratamento, em relação ao seu tratamento, cientificamente, diversos estudos já mostram que ultrapassam 70%. Alguns estudos mostram 80% de insatisfação com o tratamento, com a condução dos casos de mulheres com síndrome dos ovários policísticos. É algo assim fantasmagórico, é algo assim destrutivo, né, para as mulheres com SOP.
Elas estão insatisfeitas. E isso requer realmente uma mudança de posicionamento da sociedade como um todo e principalmente dos profissionais de saúde que prestam assistência às mulheres com SOP. Então eu diria que o diagnóstico retardado da mulher com SOP ou a ausência de diagnóstico da mulher com SOP é algo muito frequente. 50% das mulheres, né, hoje não sabem que tem SOP. E alguns estudos mostram que até essa ausência de diagnóstico pode beirar 60% a 70% das pacientes com SOP que procuram atendimento. Né? Então, Outro isso é algo realmente muito ruim. Por quê? Porque se você retarda o diagnóstico, a SOP continua. Então você não pode errar. A SOP continua e ela vai desenvolver não somente infertilidade, mas também problemas, complicações que muitos colegas médicos desconhecem que está relacionado com a paciente com SOP. Por exemplo, eu chamo a atenção a menopausa precoce. Né? Ou seja, hoje chamada de insuficiência ovariana prematura. É a menopausa antes dos 40 anos de idade. Hoje, muita gente ainda prescreve anticoncepcionais como o único tratamento para a mulher com SOP. E hoje nós sabemos, por diversos estudos científicos, que os anticoncepcionais eles não controlam a resistência à insulina. Logo, não controlando a resistência à insulina, a mulher começa a desenvolver um estágio de inflamação crônica subclínica, um estágio de inflamação geral, que leva ao comprometimento paulatino da reserva ovariana, dos ovários. Os ovários eles passam a ter menos possibilidade de fornecerem um óvulo um dia, de fazer com que essa mulher engravide um dia. Então, a mulher com SOP, que ainda continua com problemas metabólicos, com o sobrepeso, obesidade, principalmente uma insulina elevada, levando à inflamação do ovário, e tudo o que leva ao funcionamento normal do ovário. Então, esse ovário da mulher ela vai perdendo a reserva ovariana, aquela quantidade de folículos que um dia pode virar óvulo. Então, se isso vai reduzindo, essa mulher ela entra mais cedo na menopausa. Inclusive, há grandes estudos, um deles mostrando as mulheres que utilizaram tratamento com anticoncepcional e as mulheres que utilizaram tratamento com metformina, por exemplo, tá? Então, o grupo de mulheres com SOP, milhares de mulheres que utilizaram tratamento com anticoncepcional, elas entraram mais cedo na menopausa. Elas tiveram maior risco de menopausa precoce. Já as que utilizaram metformina, elas tiveram a redução do risco de entrar mais cedo na menopausa. Algo completamente diferente, completamente contrário ao que se viu com quem utilizou o anticoncepcional. Então, muitos colegas não sabem disso e principalmente as mulheres que serão tratadas, né, para a síndrome dos ovários policísticos. Então, não tenho dúvida que futuramente, inclusive, o uso de anticoncepcionais como primeira linha de tratamento para as mulheres com SOP será questionado. Ele não mais constará como primeira linha, não tenho dúvidas, diante de toda a informação que a gente tem hoje em relação ao metabolismo, em relação à saúde metabólica e saúde hormonal ligada à mulher com SOP. Eu acho incrível, você falando aí sobre o índice de insatisfação das pacientes. 80% para mim é um índice estratosférico. E eu fico cada vez mais abismado de como a gente vê, na era da informação, como as pessoas são extremamente desinformadas e não buscam essa informação. E me espanta porque parece mais uma resistência à inovação, ao que tem de modernidade, de tecnológico, que pode garantir avanço na saúde e as pessoas se prendem. E eu não sei realmente, eu só quero acreditar que é falta de vontade de buscar essas informações assertivas para tratar melhor o paciente. Eu acho, Renan, que isso é algo muito corriqueiro hoje, tá? Isso que você falou realmente é uma verdade e eu vejo a coisa por dois ângulos. Eu vejo que as informações elas estão chegando muito mais rapidamente às mulheres. Então, as mulheres estão sabendo hoje que existem outras formas de tratamento que não anticoncepcionais. Existem aquelas mulheres que não querem mais utilizar anticoncepcionais, aquelas que não podem mais utilizar anticoncepcionais, aquelas que têm complicações porque utilizaram anticoncepcionais, aquelas que têm contraindicação ao uso de anticoncepcionais, aquelas que têm efeitos colaterais que desmotivaram o uso de anticoncepcional, que impediram essa mulher de utilizar anticoncepcional hormonal. Então, hoje,
existe um grupo crescente de mulheres em busca de um tratamento não alternativo, mas uma alternativa de tratamento aos anticoncepcionais baseada em evidência científica. E essas alternativas, elas existem hoje, tá? Então, essas informações estão chegando às mulheres, tá? Estão chegando através de podcasts como esse, estão chegando, por exemplo, através de entrevistas na televisão, no YouTube, nas redes sociais. As redes sociais hoje são um novo parlatório do médico em direção à população e da população com o médico. Ou seja, as informações elas estão transmitidas de forma geométrica e não aritmética mais. Por exemplo, nenhuma mulher mais hoje depende exclusivamente do consultório, das quatro paredes do consultório, para obter informações. Então, essas informações estão chegando muito rapidamente a uma população de mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Que elas estão buscando a Sim, solução estão delas. buscando e estão cobrando isso do consultório. O médico ele pode reagir de duas formas. Ele pode dizer, olha, eu não sei, eu vou procurar saber para endossar seu tratamento e se eu achar que realmente isso é assertivo e realmente eu vou procurar aprender, eu vou incorporar ao meu cabedal, ao meu leque de tratamentos e vou realmente levar à frente. Eu não sei, o médico ele tem que ser humilde e reconhecer. Ou o médico dizer, olha, isso não existe, tá? O tratamento único é esse, mas doutor, eu já fiz esse tratamento. Não deu certo, não, mas só existe esse tratamento, minha amiga. Então você vai fazer esse tratamento. Então o médico ele tem que estar sujeito a isso, a perder a paciente ou conservar a paciente. Então o médico ele tem que ter uma humildade. Olha, o que eu não sei eu vou procurar. Não é porque, veja bem, o médico hoje está trabalhando tanto, Renan, que ele não está conseguindo ter tempo para estudar. Isso é algo que leva a um ciclo vicioso. O médico, ele trabalha muito, não tem tempo para estudar. Logo, ele não se atualiza ou se atualiza de forma deficiente. Logo, ele não aprende novas técnicas de tratamento. Logo, ele não consegue bons resultados na paciente com SOP. A paciente com SOP logo fica insatisfeita, volta ao médico, o médico não resolve e ela tende a procurar outro médico que resolva. Tá? Então, esse é um ciclo vicioso que tem que ser quebrado. E no mundo dos negócios, esse tempo da paciente pensando como cliente, a gente chama LTV, né? Sim. Que é o tempo do cliente ali no seu negócio. É o lifetime value, né? Então, é muito importante você manter o teu paciente contigo. Eu tenho pacientes comigo, graças a Deus, eu tenho pacientes comigo há anos. Só que houve uma grande melhora dessa paciente. Essa paciente chegou para mim com irregularidade menstrual, com infertilidade, tentando engravidar há vários anos sem conseguir. E o grande objetivo dela na época era engravidar, ela conseguiu engravidar. Depois da gravidez, ela teve que retornar a um tratamento da SOP, que muita gente acha ainda que depois da gravidez a SOP desaparece. A SOP é incurável. Por isso que é síndrome. E síndrome. E pode, inclusive, reaparecer e pode, inclusive, surgir. Caso não tenha surgido em alguma época mais recente da vida da mulher, pode surgir em qualquer época da vida da mulher, até a menopausa, pode surgir, até chegar à menopausa, só ela pode surgir da adolescência até a mulher entrar na menopausa. Então, a SOP ela tem que ser tratada sempre, tá? Então, quando a gente vê que essa paciente ela começa a receber um tratamento, que é aquele tratamento que ela procurava, muitas vezes ela não sabe o que tem que fazer, ela não sabe de SOP, ela não sabe de medicina, então ela espera um colega médico que se atualize em relação à síndrome dos ovários policísticos e a esclareça. Então, o primeiro ponto de uma consulta é, primeiramente, empatia. Receber essa paciente. Você recebe essa paciente, escuta muito bem essa paciente. O médico ele tem que ter tempo, não pode ser aquela consulta a jato de 10, 15, 20, 30 minutos, que aí você não consegue saber nada. Você não consegue saber nem praticamente o nome da paciente, de onde ela veio, não consegue saber a profissão dela, não consegue saber o medicamento que ela está utilizando, a que tem alergia, quais os principais sintomas, quando surgiram esses sintomas, examinar a paciente, examinar fisicamente, exame geral, exame ginecológico, avaliar os exames laboratoriais, avaliar exames de imagem. Como é que você consegue fazer isso em 15, 20 minutos? Então, o médico ele tem que se especializar cada vez mais para que ele possa ter um retorno financeiro condizente com aquilo que ele quer, para que ele possa diminuir aquela quantidade de consultas que retiram tempo para ele estudar. Então, você tem que criar aí um ciclo virtuoso. Você investiu enquanto você está dando plantão, enquanto você está atendendo numa UPA, enquanto você está num ambulatório, enquanto você está em cirurgias, fazendo cirurgia, mais cirurgia, plantões e mais plantões, dormindo fora de casa. Ao mesmo tempo, o médico ele tem que colocar em prática um plano B. Um plano B que um dia se tornará um plano A.
Ou seja, se atualizar em cursos, né, para que esses cursos possam trazer a informação necessária para que o médico ele possa transformar essa informação em um retorno, aumentar o seu ticket médio, aumentar realmente o retorno que ele tem dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, para fazer com que esse médico ele necessite menos de dar plantão, de planos de saúde, e com isso ele diminui, ele passa do médico dependente de planos de saúde, do médico dependente de dar plantão, para um médico dependente do seu próprio trabalho, do seu próprio consultório. Isso sim é possível. Para muitos médicos que estão nos escutando aí agora, nos vendo aí agora, eles acham que isso é algo inatingível. É algo que é um sonho, viver de consultas particulares e mais, de atendimentos resultantes da consulta particular, do tratamento, viver do tratamento, viver de procedimentos no teu consultório, na tua clínica. Isso sim é possível, mas isso tem que haver uma transformação de informação e passar essa informação em realização dentro do teu consultório. Você fazer um tratamento que você antes não fazia, você tem que ter coragem para isso, mas isso é possível. Eu sou um exemplo disso. Eu era um cara que dormia, Renan, apenas 3 dias por noite, 3 dias por semana em casa. Praticamente todos os dias eu dava plantão. Saía do plantão, muitas vezes sem dormir, e já colocava em prática outro trabalho, já entrava de vez em outro trabalho, sem parar, sem ter descanso, né? Chegava à noite, às vezes ia dar outro plantão. Então é algo exaustivo que nem todo médico aguenta. O médico ele não é super-homem. O médico, a médica, não é super-homem nem Mulher Maravilha. Eles têm que, sim, estar cientes de que envelhecerão, e quanto menos você dorme, quanto mais você trabalha, você está mais sujeito à depressão, né? Você está mais sujeito a adoecer. Então, o médico ele tem que realmente aproveitar cursos, informações e que transformem a sua vida hoje, que é uma vida que se distancia muito, o médico da sua família, distancia muito o médico do seu a fazer habitual, do seu prazer, do seu exercício físico, né? E transformar isso em uma qualidade de vida. Então, o médico, quando ele consegue um retorno financeiro melhor, e a gente vai tratar disso aqui, né? Um exemplo simples, que dentro de cursos, né? Por exemplo, dentro do SOP Experience, há uma excelente oportunidade para o médico realmente ampliar grandemente o seu tratamento, né? O tratamento para as suas pacientes, e obter um retorno financeiro logo na segunda-feira. Então, deixa eu lhe fazer já uma pergunta completamente segunda-feira. Uma pergunta que está aqui, que é como o uso de implantes hormonais otimiza o tempo do médico, que é tudo que você está falando. Como é que eles podem otimizar o tempo do médico e elevam o seu ticket médio? Olha só, os implantes hormonais hoje, eles são uma forma tão prática de repor hormônios ou de tratamento hormonal para as mulheres, que, com certeza, quando comparado a outras técnicas, né, de tratamento, fazem com que outras técnicas de tratamento fiquem um pouco defasadas. E isso é estampado realmente na reação das pacientes e na reação de médicos. Cada vez mais pacientes procuram médicos que sejam especializados, que tenham expertise em realmente conduzir o tratamento dos seus problemas de saúde com implantes hormonais. E no caso da paciente com SOP, também não é diferente. Hoje, o nosso curso de atualização, o SOP Experience, talvez seja o primeiro curso a oferecer para o colega médico como você pode conduzir o tratamento da paciente com síndrome dos ovários policísticos com implantes hormonais e não hormonais, destinados ao tratamento da SOP e das complicações, algumas complicações resultantes do tratamento da SOP, como, por exemplo, a insuficiência ovariana prematura e também a associação com a endometriose. Muitas pessoas não sabem como conduzir um caso de mulher com SOP e endometriose ao mesmo tempo. Os implantes subcutâneos, hormonais e não hormonais, podem entrar muito bem aí. E nós forneceremos no SOP Experience protocolos corretos, adequados, para que o colega médico ele possa conduzir com segurança, com assertividade, o tratamento da sua paciente, individualizando o tratamento da sua paciente e fazendo com que o implante ele atinja a sua maior utilidade, que é a praticidade. Você coloca lá na região do bumbum um pequeno cilindro, uma pequena pastilha maior do que um grão de arroz e menor do que um tic-tac, com anestesia local no consultório, 5 minutos.
em 5 minutos, fazendo com que o médico ele consiga aumentar o seu ticket médio e transformar a sua vida grandemente, livrar-se de plantões, livrar-se, por exemplo, de plano de saúde e proporcionar o principal, que é a satisfação do tratamento da tua paciente, fazendo com que essa sua paciente ela perca menos tempo, ela consiga realmente atingir os seus objetivos mais rapidamente em outros momentos que não conseguiu com outros tipos de tratamento, e o médico ele consegue assim diminuir a quantidade de atendimentos, consegue cansar menos, consegue ser mais produtivo, aumentar o teu ticket médico, o ticket médio, aumenta o ticket médio do médico, aumenta o tempo de permanência do paciente. Por quê? Porque no caso do implante, estudos vêm mostrando isso. O tempo de permanência aumenta muito. A paciente que usou implante hormonal, ela volta, após 6 meses, ela volta novamente a procurar aquele médico. Tamanho foi os resultados. Como foi, tão significante foram os resultados, tão significantes foram os resultados que essa paciente teve com o tratamento, né, com implantes subcutâneos. Então a paciente volta a procurar o médico e fica durante anos. Eu tenho pacientes assim, muitos anos comigo. A mesma paciente volta e ela diz para mim: doutor Sérgio, eu nunca mais quero deixar de utilizar implantes hormonais. Alguns colegas médicos falam muito mal, porque o implante ele é manipulado. Então, sociedades médicas elas não aprovam os implantes, porque os implantes são manipulados. Nenhuma sociedade médica aprova manipulados. Entretanto, manipulados eles não são contra a lei, eles estão dentro da lei brasileira. Então o médico ele tendo experiência ele pode prescrever. O manipulado ele segue todas as normas de fabricação e de comercialização e de produção da Anvisa, ou seja, a Anvisa fiscaliza farmácias de manipulação que produzem implantes hormonais. Inclusive, nem toda farmácia de manipulação é capacitada tecnicamente para produzir implantes hormonais. Algumas farmácias no Brasil são, com um maquinário e uma equipe, né, de saúde, com a mesma capacidade técnica da industrial, trazendo segurança para quem usa implantes hormonais. Então, isso a gente não tem mais dúvida. Então, falta apenas difundir esse conhecimento. E esse conhecimento a gente quer difundir com cursos como o SOP Experience, que vão treinar esse médico para que esse médico, logo numa segunda-feira, logo após o curso, ele possa, em uma única paciente, Renan, tirar até todo o investimento que ele fez no curso. Só. O que é que você quer mais? Você retira esse investimento e você está proporcionando para a tua paciente a realização de um sonho. Acabar com problemas que ela tinha. Ganha tempo o médico. E ganha tempo a paciente. Tempo a paciente, ganha resultados a paciente também. E o médico também ganha resultado. Então todos ganham. Então o mais importante é isso. É o médico acabar com aquele grande, diria, problema que o médico tem, aquele grande estigma que o médico tem do sacerdócio. Se o médico ele for atrás de se beneficiar mais financeiramente, né? E quando você vai se beneficiar financeiramente, é sinônimo de você agir com ética dentro da medicina. Você pode, eticamente, você agir dentro da medicina e sim ter o retorno financeiro que você espera para dar maior qualidade de vida para a sua família, para ter mais qualidade de vida para você próprio, para você ter, pelo menos, uma oportunidade de ver um sol se pôr ou um sol nascer. Coisas simples que o médico ele não consegue mais hoje. Tomar um banho de sol, tomar um banho de mar, um mergulho no mar, um mergulho revigorante no mar, ele não tem mais isso. Correr com seu filho. Ele não tem saúde para isso. Não tem saúde e nem tempo. E nem tempo, Renan. Porque ele não vê os filhos crescerem. Ele não cuida mais do casamento. Quando vê o casamento está esfacelado, um traiu e o outro traiu também. Quando se vê, o casamento não tem mais jeito. Quando se vê, os seus filhos eles estão com problemas psiquiátricos, ou pior ainda, envolvidos em droga. Quando se vê, você já não viu mais sua mãe já foi embora, seu pai já foi embora, poderia ter mais tempo com eles. Quando se vê, você está em uma condição com problema cardíaco, né, com diabetes, obeso. Quantos colegas médicos a gente vê? Quando sai da faculdade, todos magrinhos, né, todos em forma, 10, 20, 30 anos depois, pelo amor de Deus, os colegas extremamente doentes,
fisicamente e mentalmente, porque não se organizaram para realmente ter uma forma de obter aquilo que sempre ele desejou: ser um excelente médico, tratar muito bem sua paciente, ter resultados com a sua paciente, aumentar o grau de satisfação da sua paciente, transformar a sua paciente em melhor garota propaganda, trazendo a sua família, trazendo amigos, porque quer, Evangelizadora, praticamente. exatamente, que quer que as pessoas que ela ama tenham os mesmos resultados que ela obteve com o seu tratamento. Com isso, o médico ele pode melhorar o seu ticket médio. Ele pode, dessa forma, melhorar a sua remuneração, diminuir a quantidade de atendimentos, ter mais tempo assim para ele, ter mais tempo para sua família, ter mais tempo para Deus, ter mais tranquilidade se livrando de dívidas, ter mais tranquilidade de não correr de um plantão para outro. Eu me lembro, Renan, exatamente isso. Eu dava muito plantão. E olha que eram plantões no interior de Pernambuco, em que a gente dormia na direção. Eu já dormi na direção. Outros colegas dormiram na direção, mas não tiveram minha sorte. Eu me lembro, eu sempre, em momentos que eu vinha, voltava para casa, Renan, dos plantões, tão cansado, mas tão cansado, que eu vinha me esbofeteando para ficar acordado. Porque eu tinha que chegar a tempo para entrar em um outro emprego. Senão eu chegava atrasado. Então eu me esbofeteava para ficar acordado. Meu Deus. A Rebeca, minha esposa, ela vinha de plantões assim também e ela já dormiu na beira da estrada, em um posto, tudo trancado, em um lugar deserto, porque ela não aguentava mais dirigir. Então Olha a o gente risco. chegou e disse: olha, eu vou dar um basta nisso. Eu não posso mais ficar nisso. Eu não posso esperar ficar idoso para dizer, poxa, agora eu tenho minha aposentadoria. Que aposentadoria? Será que a aposentadoria que você vai ter do Estado, do município, vai lhe trazer o mesmo conforto econômico para sua família e para você hoje? O que você tem hoje? Ou você vai ter que reduzir grandemente, grandemente o seu padrão socioeconômico? Então, pensar muito bem nisso. O médico hoje ele tem todas as condições de cursos, através de cursos, das informações mais atuais e cursos que podem agregar conhecimento técnico na realização, como, por exemplo, a condução das pacientes com SOP, por exemplo, o SOP Experience, ele proporciona muito bem isso. Ou seja, conhecimento técnico de como diagnosticar, como tratar, como introduzir implantes intravenosos para o tratamento da SOP, ou seja, novidades no tratamento da SOP que vão permitir bons resultados para a tua paciente, nunca conseguidos antes, e um retorno econômico, um retorno financeiro condizente com aquilo que o médico esperaria para, sim, conseguir reduzir a quantidade de plantões, de planos de saúde, de consultas, e desta forma, trazendo qualidade de vida para ele e para a sua família, fazendo com que esse médico viva mais. O médico hoje, ele está se suicidando mais, o médico ele tem o maior risco de se suicidar, mais do que outros colegas, que outros profissionais da área da saúde, né? Que outros profissionais, né? Sobrecarregado emocionalmente. Pelo amor de todas as Deus, formas. tem o conselho aí, Conselho Regional de Medicina, que identificou que o médico ele tem 4 a 5 vezes mais risco de morrer do que a população geral. Isso é normal? Tem 4 a 5 Que vezes vida é mais risco essa? de se suicidar do que a população geral. Isso é normal? Isso não é normal, né? Então, o que é normal? O que é normal é o médico ele viver do seu trabalho, fazer o seu trabalho com dignidade, com resultados e ter a remuneração que lhe traga dignidade. Dignidade de viver com a sua família, ter tempo para ver seus filhos crescerem, ter tempo para desfrutar do seu casamento, tempo para namorar, tempo para Deus, tempo para fazer exercício físico, tempo para prolongar a sua vida e viver essa vida com qualidade. Muito bom. Estamos aí caminhando para o final, mais uma vez. Agradecer ao Dr. Sérgio por todas as informações, né, e reforçar que nos dias 8 e 9 de dezembro, SOP Experience, lá em São Paulo. Procura saber mais, né, no próprio Instagram do Dr. Sérgio, que é Dr. Sérgio Dr. Cabral. Sérgio Cabral, Dr. Sérgio Cabral e Dr. Sérgio Cabral.sop. Tem esses dois Instagrams que você pode se informar, pode procurar saber.
E Vai tem o ser Instagram incrível. também do SOP Experience. Olha só. SOP Experience, tudo junto, Sem hein? ponto, nada. SOP Experience. Sop Experience. Entra lá no Instagram que você vai ver. E é a sua oportunidade de mudar de vida como médico e trazer a qualidade de vida que a sua família precisa e que você merece. Então está nas suas mãos o poder de fazer a diferença. Eu apenas dizer, Renan, uma coisa que eu acho muito importante agora. Cada vez mais colegas jovens, colegas médicos recém-formados, eles estão muito apreensivos com o que eles vão enfrentar. Porque, afinal de contas, a concorrência aumentou. Afinal de contas, o médico ele está cada vez mais descredibilizado em relação ao seu ganho econômico, o quanto ele deveria ganhar pela importância que ele tem na sociedade, o que ele faz, né? Tomar conta do maior bem que a pessoa pode ter, que é a sua saúde. Então, esses colegas que estão se formando agora, eles têm uma excelente oportunidade, que são cursos como o SOP Experience, que podem fazer com que esses colegas médicos, eles trilhem um caminho menos árduo, um caminho mais rápido para obter uma boa medicina, para obter satisfação das suas pacientes, bons resultados com as suas pacientes, mas também começar a ter aquele retorno financeiro que só teriam 10, 20 anos depois, economizando assim vida, economizando assim saúde do médico, economizando assim a saúde mental, a saúde física, economizando assim momentos, né, momentos cruciais, momentos importantes com pessoas que você ama, né, ou seja, aumentando na realidade esse tempo com pessoas que você ama e diminuindo tempo desgastante que pode levar o médico a adoecer e o médico está adoecendo. Então, o médico recém-formado, ele tem uma consciência disso. Ele não quer mais passar pelo que o seu pai passou, não quer mais passar pelo que o seu avô passou, e ele está realmente agora, né, optando, né, por fazer um caminho um pouco diferente de outros colegas médicos. Não há mais essa obrigatoriedade de sofrer, adoecer, e não mais em uma vida longeva em uma época em que o médico ele está prestes a se aposentar, não poder nem aproveitar, porque não tem mais saúde, não poder nem aproveitar aquilo que ele batalhou a vida toda, né, para aproveitar, porque não teve tempo para aproveitar com seus filhos cresceram e ele não viu. Seus netos, eles não têm mais condições, né, nem de brincar com eles, porque não tem saúde, né? Seu casamento provavelmente é o terceiro ou quarto casamento, porque não teve tempo para cuidar dos outros, né? Então, E assim vai levando, seria o né? único, né? Ou seja, o único casamento, mas teve que realmente se estabilizar no terceiro ou quarto casamento, porque não teve tempo para desenvolver o seu casamento e dar o valor que seu casamento realmente tem que ter, e a sua família também. Então, esses colegas médicos agora recém-formados, eles estão pensando muito nisso, né? Que sim, eles podem atingir um grau de desenvolvimento socioeconômico e de qualidade de vida que seu pai não atingiu, mas para isso ele tem que agir e não perder a chance, porque, por exemplo, as vagas do SOP Experience são vagas limitadas, né? Então, somente próximo ano, e cada tempo, cada mês, cada semestre que se passa por não dar início a uma virada de chave na sua vida, é mais sofrimento e mais adoecimento. Então, o médico ele tem que primeiro, antes de cuidar das outras pessoas, ele ser são, ele está saudável, e ele tem que pensar muito bem nisso. Maravilha. Vou agradecer mais uma vez aqui a presença do Dr. Sérgio, agradecer por esse tempo de qualidade, onde a gente está podendo trazer informações maravilhosas aí para os médicos, tá bom? Até a próxima. Muito obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê.